Na época da escravidão no Brasil colonial, muitos escravos negros que haviam escapado das fazendas, prisões e senzalas brasileiras formaram uma comunidade livre que ficou conhecida como Quilombo dos Palmares. Nos quilombos, os negros viviam livres, de acordo com sua cultura, produzindo tudo aquilo que precisavam para sobreviver. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, em Alagoas. E foi em um acampamento no Quilombo por volta de 1655 que nasceu o Zumbi dos Palmares, que, embora tenha nascido livre, foi capturado quando tinha por volta de 6 a 7 anos pela expedição de Braz de Rocha Cardoso em um dos ataques das tropas ao Quilombo, sendo entregue em Porto Calvo ao missionário português Antônio Melo, que o batizou com o nome Francisco e o educou com os sacramentos da Igreja Católica em português e latim, chegando a ajudar o padre na celebração das missas. Porém, aos 15 anos de idade, ele fugiu de Porto Calvo para viver no Quilombo dos Palmares, que na época era liderado por Gangazumba. Na comunidade, deixou de ser Francisco para ser chamado de Zumbi, que quer dizer o mesmo que fantasma ou espírito, e na concepção brasileira da palavra significa guerreiro. Zumbi teve muito destaque como estrategista e líder, e era muito respeitado por ter sido educado por brancos e ainda assim não ter abandonado suas raízes. Participou da batalha em que a expedição de Jacome Bezerra foi derrotado em 1673. No ano de 1675, o Quilombo é atacado por soldados portugueses. Zumbi ajuda na defesa e destaca-se como um grande guerreiro. Após a batalha sangrenta, os soldados portugueses são obrigados a retirar-se para a cidade de Recife. 3 anos depois, o governador da capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o Quilombo de Palmares, se aproximou do líder de Palmares, Gangazumba, e com uma oferta de paz. Foi oferecida a liberdade a todos os escravos fugidos se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita pelo líder, mas Zumbi rejeitou a proposta do governador, pois não admitia a liberdade dos quilombolas enquanto os negros das fazendas continuariam aprisionados. Revoltado com o acordo de paz, em 1678 rompeu com Gangazumba e, prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa, Zumbi tornou-se o novo líder de Quilombo dos Palmares, comandando a resistência contra as tropas do governo. Durante seu governo, a comunidade cresce e se fortalece, obtendo várias vitórias contra os soldados portugueses. Zumbi mostra grande habilidade no planejamento e organização do Quilombo, além de coragem e conhecimentos militares. Conduziu o Quilombo dos Palmares ao seu apogeu militar, econômico, territorial e social, liderando os guerreiros em enfrentamentos com surpreendentes estratégias militares e táticas de guerrilha, onde se invadiram e atacavam fazendas de cana-de-açúcar e engenhos para resgatar escravos e assim adquiriam também um incrível poderio bélico com armas usurpadas como consequência desses ataques. O bandeirante Domingos Jorge Velho organiza no ano de 1694 um ataque ao Quilombo dos Palmares. Após uma intensa batalha, Macaco, que era a sede do Quilombo, é totalmente destruída, mas mesmo ferido, Zumbi consegue fugir. Um ano depois, reapareceu e com cerca de 2.000 palmarinos voltou a atacar povoados em Pernambuco, especialmente para conseguir armas e munições. No entanto, em um dos ataques, um de seus grupos foi derrotado e o seu comandante, Antônio Soares, foi preso. Após ser torturado pelo bandeirante e mercenário paulista André Furtado de Mendonça, este lhe ofereceu a liberdade em troca da revelação do esconderijo de Zumbi e em 20 de novembro daquele ano, Soares levou Mendonça até o esconderijo na Serra dos Irmãos. Conta-se que, ao ver Soares, Zumbi foi abraçá-lo, mas foi recebido com uma punhalada no estômago. Os paulistas atacaram e os rebeldes presentes foram mortos. Seu corpo, perfurado por balas e punhaladas,
foi levado a Porto Calvo, onde sua cabeça foi decepada e enviada para Recife, que por ordem do governador foi espetada em um poste para exposição pública, como uma prova de que a suposta imortalidade de Zumbi não passava de uma lenda e que Palmares, enfim, tinha sido derrotado. Existem algumas pesquisas mais recentes que indicam que Zumbi tinha escravos e que mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados nos quilombos dos Palmares. Vale lembrar que isso são pesquisas e, assim como a história convencional, esse outro lado da história pode ser tão falsa quanto a primeira. Existe um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre isso, mas cabe, é claro, a você escolher no que acreditar. Zumbi teve pelo menos 5 filhos, mas não há registros históricos suficientes para comprovar a tese tradicional que ele teria se casado com uma mulher branca de nome Maria. O nome de Zumbi apareceu pela primeira vez em documentos portugueses em 1673, quando uma expedição chefiada por Giacomo Bezerra foi derrotada. Durante algum tempo, criou-se entre o povo e entre o próprio quilombo o mito sobre a imortalidade de Zumbi. Ele que por muito tempo gerava essa atmosfera lendária de uma possível imortalidade concedida por deuses, que supostamente lhe fecharam o corpo, dando muito poder sobre seus inimigos. Zumbi é considerado um dos grandes líderes de nossa história. Símbolo da resistência e luta contra a escravidão, estima-se que ele lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. E aí, o que você achou do vídeo? Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar o vídeo. Se for novo, inscreva-se no canal e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Muito obrigado!